Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula mais do que especial de como construir uma palestra que gere encantamento. Eu não estou sozinha nessa, eu vou receber, claro, meu sócio, esposo, um professor que também é palestrante TEDx, Cristiano Brandão. Ele já está a caminho dos nossos estúdios aqui do Instituto Além do Conhecimento. E juntos a gente quer realmente partilhar com você quais são, agora em 2025, não só os elementos, as ferramentas que são fundamentais. Seja bem-vindo, professor Cristiano. Cheguei. Ele está a caminho, é ótimo, né? Parece vir de helicóptero. Claro, já vamos profetizar que sim. Obrigado. E quais são, de fato, esses pontos fundamentais e eu diria também tendências para que você possa construir uma palestra inspiradora. Sim. Gente, primeiro, sejam muito bem-vindos. Sabrina já falou aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês sempre. Isso é muito importante, porque quando as pessoas falam com a gente sobre como fazer uma palestra, a primeira coisa que eu gosto de falar é entenda que palestra é diferente de aula. Entenda que você precisa ter todo um planejamento de como você vai passar aquele conteúdo. E isso é que faz a grande diferença de quem consegue fazer uma palestra impactante, de quem às vezes só passou pelo palco e não conseguiu marcar ali o que queria, deixar marcado a ideia que ele queria passar, transmitir. Isso faz muita diferença. Sim. E é dentro desse contexto que a gente vai trazer para vocês estratégias que realmente possam te ajudar a não apenas construir a palestra, mas a gerar conexão. Anotem, eu preciso gerar conexão e encantamento com o meu público. Pois é, por exemplo, vamos lá, já começando. Se isso aqui fosse uma palestra, a gente nunca poderia começar assim como a gente começou. Por quê? Porque é uma aula. Então, uma aula você começa se apresentando, trazendo o que você vai falar. Cris, mas uma palestra eu não posso trazer isso? Pode, mas não prende atenção, se torna chato. Quando você está, só trazendo contextos aqui, mas quando você está numa aula, você está assistindo essa aula, você veio aqui para assistir essa aula com a gente. Quando você está numa palestra, num evento de palestras, numa convenção, onde tem outros palestrantes, a maioria das vezes a pessoa não foi ali para te ver, ela está no evento. Então, você precisa entender que o seu conteúdo precisa chamar a atenção dela rápido, para que ela entenda o que você quer passar, a transformação que você vai fazer. Uma aula, uma apresentação, essa explicação, você está esperando. Numa palestra, não. Então, já começa daí a grande diferença do que é um conteúdo para ser passado em aula e é o conteúdo para ser passado em palestra. É como você faz isso de uma forma mais assertiva. Esse é o primeiro ponto. Essa abertura, por exemplo, numa palestra, imagina, sei lá, a gente tem 5 minutos aqui agora, minutos que a gente está aqui fazendo um quebra-gelo, trazendo alguns temas, trazendo alguns insights, e numa palestra não cabe. Sim. Então, nós falamos dessa linha de introdução da diferença entre palestra e aula, eu falei sobre conexão, eu quero também falar sobre transformação. Hoje as pessoas estão sedentas, não sei se você concorda comigo, nessa busca por serem transformadas. Então, dentro do seu tema, a gente nem chegou em tema ainda, mas dentro daquilo a que você se propõe numa palestra. Lembre, conexão, ponto 1, transformação. Faça-se essa pergunta de saída. Qual a transformação que eu vou levar para aquele público? Quando, por exemplo, você faz uma palestra em gestão no tempo, você tem a clareza de que transformação vai ser levada a partir da construção do tema da sua palestra. Sim, e aí esse ponto que você trouxe, ele automaticamente já está ligado, ele já está linkado a um ponto muito importante que é a elaboração do tema. Porque o tema, primeiro que eu sou muito a favor de você ter tema e um subtítulo. É quase uma chamada para ação. Porque isso vai fazer com que a pessoa se interesse. Imagina que eu vou estar sempre trazendo exemplos práticos, tá? Imagina que você agora foi palestrar num grande evento. Está lá no quadro de palestras. E está lá a sua palestra. Tudo sobre gestão do tempo. Pode ser que algumas pessoas, quem está procurando isso, vai até se interessar.
Mas será que isso vai vender? Isso vai atrair a atenção das pessoas para que elas vão assistir a minha palestra, venham assistir a minha palestra? Então, eu gosto sempre de trazer, por exemplo, aprenda do zero, na prática, tudo sobre gestão do tempo. E aí um subtítulo bacana. Ser mais produtivo nas mesmas 24 horas que todo mundo. E os grandes players de sucesso. Qual foi o título da sua palestra no último evento do Leoa Talks? Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no nosso canal aberto, nós realizamos em Alphaville, São Paulo, um evento em que nós fomentamos palestras e fomentamos palestrantes. Então, por isso, quando eu falo em Leoa Talks, qual foi mesmo aquele título, aquele tema? Foi sensacional. O que te impede de alcançar o sucesso? E olha, chama atenção, né? O que te impede de alcançar o sucesso. Não é um tema vazio. Na verdade, eu vou para o problema, né? O que é que está te impedindo de alcançar o sucesso? O que você faz, você sabe o que você faz e você tem clareza do que você está fazendo. Mas o que é que está te impedindo de alcançar o sucesso? Eu fui tocar nesses pontos. E nada mais é do que falar sobre procrastinação, gestão do tempo, organização e planejamento, produtividade, estruturação do que você precisa fazer, alta performance. E são temas que eu falo, só que eu não posso, imagina o tema da minha palestra, eu falo de alta performance, produtividade, gestão do tempo, negócios, empreendedorismo. Imagina se eu coloco a minha palestra, tudo sobre alta performance. É um slogan bacana, mas não vende. Então precisa ter algo que chame a atenção. Eu vou entregar isso, mas o slogan precisa ser o que causa transformação nas pessoas. Então quem foi assistir a minha palestra sabe que ela vai ver, eu trouxe 7 pontos que trazem, que não estão deixando você ter sucesso, que impedem você ter sucesso. Então a pessoa vai, opa, isso faz sentido para mim, isso faz sentido para mim, isso faz sentido para mim. Então qual é a transformação que ela vai ter depois? A transformação é que ela entendeu que aqueles 7 pontos, aqueles 7 sabotadores, podem estar atrapalhando que ela alcance o resultado desejado dela. Então ela vai querer saber sobre aquilo para saber como combater aquilo. Essa é a transformação. Maravilhoso. E um ponto essencial aqui, dando continuidade, é que a gente precisa conhecer o público. O público para o qual você vai palestrar. Então, todas as vezes, seja essa palestra gratuita, seja essa palestra remunerada, todas as vezes que você for se propor a falar para alguém, ainda que não seja no formato de palestra, que seja um workshop, que seja uma aula, um dos grandes detalhes, eu diria que são fundamentais, é conhecer o público. Que idade, para te passar a palavra? Quais são os interesses? Quais são os desafios? Quais são as expectativas? Porque senão você não tem como adaptar a linguagem, você não tem como usar exemplos assertivos que toquem a audiência. É como se eu fosse, quem sabe, fazer uma palestra para médicas veterinárias e eu citasse exemplos do direito. Sim. Quando você vai olhar quem é o seu público, você vai adaptar como você vai entregar aquilo. Se eu for falar com um público que sabe de marketing, eu vou usar exemplos de CTA, exemplos não, eu vou usar uma linguagem que eles conhecem, né? CAC, ROI, e eles estão acostumados a falar sobre aquilo. Agora, se eu vou falar para uma plateia que não conhece com profundidade e eu começo a falar sobre CAC, ROI, CTA, enfim, termos que normalmente a gente utiliza no mundo digital e nas empresas, eles não vão entender, não vai ter conexão. Então, entender quem é o meu público, para quem que eu estou falando, é fundamental. E aí vem um ponto importante. Qual a necessidade deles? Sim. Agora que eu entendo quem é o meu público, se é um público jovem, se é um público experiente, se é um público misto, eu tenho um pouquinho de tudo, eu tenho que saber, gente, olha, quando eu falar isso, isso e isso, é por conta disso aqui, né? Tem gente que já sabe, mas para quem não sabe, ou seja, é importante você trazer essa explicação. E tem uma coisa que eu gosto muito, quando a gente fala da necessidade do público sobre aquele tema, que é você perguntar. Pergunta para o teu público, no início da tua palestra. Ou para o contratante. Ou para o contratante. Você pode fazer isso na prévia para o contratante, já saber, já perguntar para ele quem é o público, se ele tem uma anamnese rápida. O que é que ele deseja? O que é que ele deseja, por que ele está indo, por que ele vai no seu evento, qual é a média de idade desse público, se é mais homem ou se é mais mulher, de que região. Tudo isso é importante você saber. E aí depois, esse público está buscando
Você pode saber isso do contratante e você pode iniciar a sua palestra fazendo esse tipo de pergunta. Gente, satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Cristiano Brandão. Vamos falar sobre os 7 pontos que estão impedindo você de ter sucesso. Mas o que não pode faltar numa palestra que vai falar sobre como você ter sucesso? Aí o pessoal começa a falar, não pode faltar isso, não pode faltar exercício, não pode faltar interação, tem que ter não sei o quê, tem que falar sobre disciplina, como ter foco. Opa, eu já sei o que eles querem. Eu já sei o que eles estão buscando. Querem esse conteúdo. Eles querem... Imagina, eu vou falar sobre gestão do tempo e produtividade. Eles querem que eu fale sobre planejamento estratégico. Sim. Querem que eu fale sobre como ter foco. Querem que eu fale sobre como não procrastinar. Agora, é importante fazer essa pontuação para você que está iniciando, porque talvez você ouvindo o professor Cristiano, porque ele é desses. Você vai pensar, nossa, mas eu vou ficar muito nervoso, muito nervosa, principalmente se a pessoa for muito analítica, se ela já tiver com aquele projeto pronto e as pessoas na hora encaminharem ela para um outro lugar. Sim. O que você pode é, dentro desse contexto, apenas perguntar que palavras ou que pontos dentro desse tema eu não posso deixar de abordar. O que ele está trazendo é apenas a possibilidade de você fazer esse movimento de escuta do público. Quando você vai para um mercado de palestras profissionais, e nós temos a alegria de sermos palestrantes profissionais, a gente não vai fechar contrato antes de nós termos clareza de quem é aquele público. Volto a dizer, vocês anotaram, quem é o público, qual a sua idade, qual o seu perfil, quais os seus gostos. E tem uma necessidade. Tem uma coisa que eu quero que vocês anotem. E que você vai se perguntar quando você for construir a sua palestra. O que o público, anote, o que o público precisa levar dessa palestra. O que é que ele precisa levar dessa palestra? Como ele precisa sair. Exatamente. E tem tudo a ver, no início, quando você falou, da transformação. Da transformação. Qual a transformação que ele vai ter? No final da palestra, ele tem que ter key insight. No final da palestra, tem uma coisa que você faz muito que eu gosto. No final da palestra, a Sabrina pergunta uma palavra sobre o que a gente acabou de falar. Ou seja, aquilo foi o que tocou ela. Aquilo foi o que marcou ela. Transformação, ação, necessidade, pesquisa. Ou seja, foi alguma coisa que você falou que isso para ela fez sentido. Então é muito bacana você fazer isso. Como a Sabrina falou, lógico que quando você está iniciando e você está com o roteiro pronto e você está com tudo ali, você quer fazer daquele jeito, e se trouxerem outros temas, outros tópicos, você pode acabar se perdendo, faz ali quadradinho e você vai ter mais segurança. Mas essa dinâmica também é um diferencial gigantesco que você precisa aprender a fazer. Se você quer ser um palestrante e se diferenciar no mercado, você precisa aprender a fazer isso. Você precisa ter o seu conteúdo tão... Eu não quero usar a palavra decorado, mas está tão... segmentado, seguro, internalizado esse conteúdo, que você não se preocupa em parar, fazer uma pergunta, trazer uma reflexão. Às vezes vai acontecer de você ir para um outro tema e ter que voltar. Então, quanto mais seguro você estiver, isso vai te trazer tranquilidade para você conseguir fazer essa dinâmica. Conversar com o público, ter essa interação, tanto no início quanto no final, é importantíssimo. Isso faz a diferença dos palestrantes que conseguem deixar a sua marca para aqueles palestrantes que só passaram pelo palco. Exatamente. Agora a gente vai seguir para a estrutura da palestra. Nós já fizemos uma bela introdução, já distinguimos a palestra da aula, falamos sobre esse título, sobre como gourmetizar a sua temática, sobre conhecer um pouco do público. Falando agora sobre estrutura de palestra, toda palestra precisa, anote, de uma abertura impactante. Gente, vamos combinar. Por mais eu brinco que nós sejamos evoluídos espiritualmente, somos seres que estamos a todo tempo num estado de julgamento. As pessoas estão ali numa determinada plateia e elas estão ansiosas na expectativa pela tua fala. Logo, esses primeiros minutos, esses primeiros instantes que você tem para levar a atenção das pessoas para você precisam realmente serem muito estratégicos. Dentro desse contexto, você pode usar um gancho de uma história, não precisa contar a história
história da vida, porque às vezes acontece do palestrante ter um time e passar horas e horas falando só sobre a sua história. Gente, eu gosto muito, e eu sei que você também gosta, de uma pergunta poderosa. Sabe aquela pergunta, aquele questionamento, um dado. Dado eu gosto. Você sabia que até 2030 o Brasil vai viver a maior pandemia da ansiedade da história? Pá, a pessoa já para, isso, 2030, pandemia, ansiedade, nossa. E aí você atrai algo que hoje, gente, o dinheiro, e eu estou cada vez mais reflexiva sobre isso, ele está na atenção. Quem hoje, dentro dos mercados, faz um volume grande de dinheiro, e aqui a gente pode trazer isso para a palestra também, na atenção. Sim, e tem um ponto muito importante, quando a gente vai estruturar, como Sabrina falou, a estrutura da tua palestra, eu particularmente não gosto, não me atrai e não gosto e não ensino isso para todo mundo que passa aqui com a gente no Instituto, que faz a mentoria Fórmula de Palestrantes e que participa com a gente do Leoa Talks e vem para uma mentoria individual. Eu sempre falo o seguinte, imagina você está lá para assistir uma palestra, aí eu sou apresentado e a estrutura da minha palestra começa com o meu currículo. Sério que a estrutura da sua palestra começa com o teu currículo? Para onde foi a atenção do público? Então a pessoa sobe no palco, e tem muita gente que faz isso, tá? Tem muita gente que faz isso. A pessoa sobe no palco, é apresentado. Agora, Cristiano Brandão, tá? Opa, gente, obrigado, não sei o que, coisa e tal, blá. Vou falar com vocês sobre os 7 passos para vocês, o que é que estão impedindo para você alcançar o sucesso. Bom, esse aqui é rapidinho o meu currículo. Ó, eu sou formado, eu tenho isso, eu sou. Eu sou a pessoa com um currículo gigante na tela para se autovalidar. E você acha que a atenção daquelas pessoas foi para onde? Agora imagina você subir no palco, acabou de ser apresentado, traz um dado estatístico do assunto que você vai trazer. Eu trouxe um outro exemplo. Traz uma reflexão sobre o tema que você vai explorar. O que é que você causa na plateia? Curiosidade, interesse. Olha como é diferente. Um exemplo aqui que eu trouxe. Você sabia que 80% das pessoas esquecem o que ouviram numa palestra comum em menos de 24 horas? Sim. Isso pode ser um dado de início de palestra. Isso pode ser um dado de início de palestra. Você pode chegar na sua palestra e falar assim, olha, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês sabiam, e eu gosto até de trazer o estudo, no estudo tal, feito tal data, comprovou que 80% das pessoas esquecem o que foi falado numa palestra em até 48 horas. Agora, o que eu vou trazer para vocês que vai transformar os seus resultados? Opa! Presta atenção no que ele está falando. Então, sempre na estrutura, você começar trazendo um dado sobre o que você vai falar, trazendo uma reflexão, trazendo uma pergunta. Eu vou utilizar o termo dores, mas entenda isso como as dificuldades e os desafios do seu público em cima do tema que você explora. Trazendo as dores que ele tem sobre aquele tema, quais são os desafios que ele tem sobre aquele tema. Então você levanta 2, 3, 4 desafios, 4 dores que ele enfrenta em relação àquilo, isso vai prender a atenção dele no início da sua palestra, para que ele... Eu quero prestar atenção nisso, eu preciso disso, eu tenho que ter atenção a isso. Então é muito importante. Muito diferente de você começar mostrando o seu currículo, o que você tem e o que você faz. Você vai fazer isso depois. Você vai fazer isso, eu gosto de fazer de forma, ou no seu storytelling, quando você entra no seu storytelling, que você passa ali por sua história, a gente vai chegar lá, no seu storytelling você passa o seu currículo de forma suave, ou você vai dando exemplos e automaticamente você está falando sobre o seu currículo. Então, se eu viro para você e falo, olha, quando eu palestrei no TEDx em 2020, ou seja, eu não preciso ficar dizendo que eu sou TEDx, eu sou speaker TEDx. Você traz isso implicitamente e o público, obviamente, vai entender. Se eu falo que em 2021, eu tive a oportunidade de falar sobre produtividade no palco do TED. E aí eu continuo dando o exemplo, a pessoa, ele palestrou no TED. E se eu falo, olha, em 2018, quando eu fiz uma consultoria empresarial para a Oi Brasil Telecom, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu estou falando aqui exemplos reais, e aí eu
A pessoa, opa, ele é consultor e já fez consultoria para a Oi? Ele já fez isso para um time de... Sabe? Você vai trazendo. Quando eu estava na minha formação, sem querer entregar o ano aqui, eu fiz em 2001. Fala a formação. Tempo, quando foi. Então, você traz os exemplos e vai colocando ali o que você faz, quais são suas especializações, o que você já fez. Eu gosto muito de falar e colocar o meu currículo dessa forma, e não colocando aquela página só com tudo que tem. Isso é para o formal, isso é para o contrato, para a prospecção, para quando você coloca. Para a apresentação, não. Sem dúvidas. E aí a gente vai para o corpo da sua palestra. Você já chegou, você já trouxe o impacto, a gente trouxe para você muitas possibilidades. Não é para fazer 3 introduções impactantes, porque senão também vai ficar cansativo. Escolha uma pergunta, é uma indagação, é um trechinho da sua história, é um dado. Você já iniciou a sua palestra. A partir daí, você vai organizar 3, 4 tópicos principais e, por favor, não cometa a gafe de copiar a íntegra do texto sobre o qual você vai falar nos seus slides. Porque aquela velha história, nossa, se fosse para ler os slides, eu faria sozinho, sozinha. Que o slide ele não tem que ter texto grande. Sim. Slide com texto grande, ninguém lê slide com texto grande. O slide é o tópico do que você vai falar. Sem dúvidas. O slide é uma frase, no máximo um parágrafo de 3 linhas do que você está trazendo ali. Acabou. E imagem. Bonitas, Sim. em alta resolução. Sim. E é bacana porque você vai estruturar 3. Eu queria 2 tópicos. Cris, eu queria 3 tópicos. Ok, 4 tópicos. Esse desenvolvimento do tamanho da palestra vai muito também do tempo que você tem. Porque um dos grandes problemas que palestrantes enfrentam e não geram esse encantamento, ou tem uma sensação de que a palestra não foi proveitosa, é não estruturar o tamanho. Você pode ter muito conhecimento, mas o tamanho da sua palestra para o tempo pré-determinado. Por exemplo, no Leua Talks nós temos 30 minutos. Então, nós sempre sinalizamos às palestrantes, você que é palestrante, que já passou, vai passar conosco 30 minutos de conteúdo. E é importante que você, por mais que o seu tema seja longo, faça um recorte para que você consiga transmitir a mensagem dentro daquele espaço. É muito desagradável quando a palestrante ela já começa a sua fala dizendo, nossa, eu tenho tanto a falar, mas... Gente, eu queria falar mais, mas eu só tenho 20 minutos. Nem começou ainda, né? Então, deixa eu começar a falar logo, porque a gente só tem 10 minutos. Você já está diminuindo o que você vai falar, você já está dizendo que vai ser rápido, que vai ser breve. Qual o interesse da pessoa do outro lado? E finalizar assim também, tá? A gente está no início, mas finalizar assim. Gente, eu queria até falar mais com vocês, mas como a gente só tem 15 minutos... A sensação não é bacana, entende? Não é bacana. Deus. Imagina, trazendo aqui até o exemplo que eu acabei de trazer. Eu tenho um livro que fala sobre alta performance, produtividade e gestão do tempo, que tem 217 páginas. Tá? São 217 páginas que eu escrevi. 217 páginas. Logo depois que eu lancei o livro, eu tive a oportunidade de palestrar no TED. Falar 10 minutos. Como eu vou colocar um conteúdo de 217 páginas em 10 minutos? E questionar o TED. Dê seus pulos. Estar no TED, estar no palco do TED é o maior evento de palestras do mundo. Eu quero estar lá. Tem TED de 10, tem TED de 12, tem TED de 16. O nosso foi de 10. Amigo, você tem 10 minutos para falar sobre um tema. Eu falei em 9 minutos e 45. Nem 10 eu utilizei. Minha palestra deu 9 minutos e 45. Então, como você consegue sintetizar o seu conteúdo e entregar algo de valor? Isso é muito importante. Mas você tem que estar muito seguro do que você entrega. Só que para isso eu precisei... O que é que eu precisava saber? Eu precisava conhecer o evento, o público, o que é que eu tinha que entregar. Isso é muito importante, que foi o que a gente falou da estrutura. Foi o que a gente falou aqui de você conhecer o público. O que a gente falou, por exemplo, a gente ainda não falou, mas eu vou falar aqui agora, quando a gente está nessa estrutura, que você está iniciando a sua palestra,
é você conhecer o evento. Como assim, Cris? Palco é grande ou não? Tem palco ou não tem? Eu posso me deslocar ou não posso? O microfone permite que eu ande ou não? Se eu sair da microfonia, se eu andar, tem uma câmera no TED, a gente não pode. Tem um tapete no chão, a gente não pode se mexer. Você pode se mexer dentro do tapete. Se você sair do tapete, você sai do foco da filmagem, tá fora. Então, você precisa conhecer sobre essa estrutura do evento. Dá para eu descer? Dá para eu subir? Aí, às vezes, dá uma louca, a pessoa quer descer do palco, mas depois não tem como subir. Sim. Então, isso é muito importante. Você sabe conhecer tudo sobre tudo isso. E usar um pouco da sua... Se você não trouxe sua história lá no começo, usar um pouco da sua história, da sua experiência. Aí vem o storytelling. Sim, então, dados relevantes. Então, vamos lá. Primeiro, só para a gente organizar. Primeiro tem tudo aquilo que Sabrina trouxe, você entender que palestra é diferente de aula, depois conexão e transformação, depois vem o tema, público, aí você vai com a abertura impactante, né? Nós estamos no corpo da palestra. Para você não começar com o seu currículo, e aí vem o corpo da palestra. Que eu acho interessante você trazer, como Sabrina trouxe, nós vamos falar aqui sobre 3 passos, 7 passos, 7 coisas, 7 tópicos. Pronto. Gente, eu preciso falar com vocês aqui sobre procrastinação. Eu preciso falar com vocês sobre inteligência emocional. Eu preciso falar com vocês. Enfim, você fala sobre o que você vai falar. Você fala, mostra o que é que vai ser trabalhado. E aí você entra no seu storytelling. E aqui você já vai trazer, e lembre, o seu storytelling ele precisa estar linkado com o que você vai falar. Porque senão é uma história no meio de um conteúdo. Então você tem que montar o seu storytelling conforme a sua palestra. Sim. O seu storytelling, ele precisa ser, lógico que tem coisas bem particulares. Você vai falar, por exemplo, eu sou de Salvador, sou nascido e criado em Itapuã, na praia de Itapuã, famosa praia de Itapuã. Comecei a trabalhar com 17 anos. Enfim, então isso aqui, muito difícil que eu consiga linkar com um tema ou com outro. Isso aqui é minha história de vida. Mas quando eu começo a falar sobre os sabotadores que impedem você de ter sucesso, eu começo a trazer na minha história que quando eu fui tentar empreender, eu tentei fazer tudo sozinho. E sozinho foi muito mais difícil porque eu quebrava a cara. E aí eu começo a falar que eu tentei 1, tentei 2, tentei 3, tentei 4 vezes e não conseguia. Até que eu fui procurar o primeiro mentor. Fui fazer o primeiro treinamento. Então, dentro do meu storytelling, eu já estou trazendo o tema que é muito mais difícil que você vá sozinho. Eu tentei fazer só e quebrei a cara. Eu não consegui de primeira. Então, dentro do meu storytelling, eu já estou trazendo uma coisa que eu vou falar no corpo do meu conteúdo. Então, você precisa também aprender a contar o seu storytelling. O seu storytelling não é simplesmente a sua história. Eu diria que é o coração da palestra. E é um recorte da sua história para emocionar e, de novo, conectar. Tem uma estruturazinha de storytelling que eu queria que vocês anotassem. Então, a história, ela precisa estar ligada a um contexto, foi exatamente o que você falou. Ela precisa trazer um conflito. Que é a transformação. E depois a resolução, porque você não pode trazer a sua história também se colocando apenas no lugar de vítima. É o que alguns especialistas chamam de a jornada do herói. As pessoas que estão ali, elas estão para te admirar, elas estão para adquirir algo de você, você vai levar para elas o poder de transformação. Então, se você não traz uma resolução, vai ser difícil, porque as pessoas elas vão muitas vezes a se apenar de você. Teve uma palestra que nós fomos, de até uma pessoa conhecida, e, nossa, acabou a palestra, tava todo mundo com pena dela. E ela foi. Você pode ir, mas você tem que voltar. Ela não voltou, ela não subiu, não teve. Eu já tava assim, gente, mas ela tá contando, ela precisa de uma terapia. Porque ela tá muito mal, ela deve estar muito mal, porque ela não teve a subida. Como é que você vai falar sobre um tema que você ainda não superou? Como é que você vai falar de uma coisa que você ainda não venceu? Como é que você vai falar de uma coisa que você ainda não tem o domínio daquilo? Aquilo ainda te massacra, machuca, maltrata, sim. Então ela só desceu.
E não é que você tenha que descer para você mostrar sofrimento, mas normalmente quando você vai na jornada da vida e da evolução, que você vai aprendendo, é legal que você mostre que você também teve dificuldade. É legal que você mostre que você também passou por tropeços. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Mas e depois? Se você fica também muito acima, as pessoas não te Se eu chego lá falando... reconhecem. Imagina se eu começo aqui... Só contando os louros. Imagina se a gente começa essa aula falando aqui para vocês que a gente ganhou uma premiação de faturamento de 250 mil e que a gente ganhou uma vez uma premiação e a gente viajou num cruzeiro e que, nossa, eu quero muito, até o público, né? Quero muito isso ainda, mas eu não estou nesse patamar. Eu não sei como fazer isso ainda. Então, calma. Traz por esse caminho, por essa jornada, a jornada do herói, o storytelling muito bem contado, trazendo essa estrutura de comparação, de exemplos e de conclusão, tá muito certo, tá? Para arrematar corpo da palestra e a gente seguir para o fechamento, o que é que a gente sugere? Inclua interação com o seu público. Seja uma pergunta. Você pode fazer uma dinâmica, não precisa fazer muitas dinâmicas, mas uma dinâmica. Às vezes um exercício prático, uma atividade, funciona super bem. Porque é como se nós já estivéssemos trazendo as pessoas para uma ação, para um movimento. E essa experimentação, quando eu ponho uma dinâmica, um exercício de percepção do dinheiro na minha palestra. Quando eu ponho um exercício de criança interior. Nossa, as pessoas já estão emocionadas, elas já estão transformadas. E foi incrível, porque nós precisamos fazer as pessoas sentirem. E a partir desse movimento emocional, elas não só segmentam o conteúdo técnico com tudo que a gente trouxe, mas também elas ficam encantadas. Olha esse ponto que eu anotei aqui para trazer para vocês, tá? Quando a gente chega nesse momento, a gente já fez uma apresentação prévia, a gente já trouxe os 3 pontos, as 3 chaves, ou aquilo que você vai abordar. Você entra no storytelling com essa estrutura da jornada do herói, do storytelling, e depois você volta do seu tema, trazendo uma dinâmica ou dando sequência. Olha o que acontece. Quando você desenvolve esse roteiro, você está mostrando para a plateia um conteúdo de forma lógica, ou seja, primeiro você trouxe ali um questionamento, uma reflexão de início, depois você traz o que você vai trabalhar, entra no storytelling trazendo exemplos que você trouxe, e no final você traz a conclusão, iniciando com uma dinâmica. O que vai trazer essa dinâmica? Essa dinâmica vai trazer a prática daquilo que ele acabou de ouvir. Exatamente. Vai trazer o sentimento daquilo. Eu não posso fazer uma dinâmica louca, perdida. Então, eu não posso simplesmente pegar aqui, eu estou falando de produtividade, eu faço a dinâmica do balão. Tudo tem que estar interconectado. Tudo tem que estar carregado de intencionalidade. E aí a gente chega ao fechamento. A gente gosta muito de fechamentos que levem as pessoas à ação. Talvez você possa levar as pessoas a uma reflexão. Deixa uma mensagem forte, impactante, uma frase de impacto, um desafio, uma visão inspiradora. Alguns palestrantes terminam com vídeo. Eu gosto muito desse grande finale mesmo, em que eu trago uma frase ali de impacto e as pessoas, elas se colocam nesse lugar de dizer uau, sabe aquela finalização uau, incrível, era isso. A gente tem que tomar... porque tem muita coisa para a gente falar sobre uma palestra que a gente está aqui rapidamente trazendo para vocês. Por exemplo, qual é a melhor hora para você colocar? Qual é a melhor hora para você fazer uma dinâmica? Eu coloco o vídeo no início, eu coloco o vídeo no meio, eu coloco o vídeo no final. Nós temos, normalmente, tanto eu quanto Sabrina, nós temos 4 palestras prontas. Que a gente sempre oferece para as empresas, para as instituições, para quem contrata a gente. Nós temos 4 palestras prontas. Vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. No Talks 3, eu fiz uma palestra onde eu coloco um vídeo no início dela. Eu quero pegar o exemplo daquele vídeo para trazer o conteúdo que eu vou explorar. No último Talks, no Talks 5, eu trouxe um vídeo no final. E eu finalizo a minha palestra trazendo uma reflexão. E aí eu até brinco, porque eu chego no final, tá todo mundo ali super motivado com aquele vídeo, com aquilo, coisa e tal, eu peço para todo mundo levantar, e aí eu
Peço para acender a luz e falo: quando você alcançar o sucesso, me mande um recado dizendo que você alcançou. Muito obrigado. Recomendações finais. A gente já tinha comentado, mas os slides simples Sim. e visuais. Menos texto, mais impacto. E de Imagens de alta qualidade, né? Vídeos curtos, como você falou. Pelo amor de Deus, ainda tem isso, é porque tem muita coisa como E, gente, evite poluir a apresentação com excesso de informações. Nós já tínhamos falado também. É porque assim, não adianta você colocar um vídeo de 8 minutos. A gente desconectou. É vídeo de 3, é vídeo de 2, é vídeo de 1 minuto. Sim. Se for um vídeo acima disso, você corre um grande risco das pessoas se desconectarem com aquilo que está passando. Então tem que ser vídeo muito rápido, vídeo breve. Como eu falei, é outro tema para a gente falar sobre isso aqui. Como você coloca uma música, como faz a dinâmica. A gente tem isso tudo. A gente faz mais aulas. Eu quero deixar a minha palavra final, porque eu vou ali pegar um café enquanto o professor Cristiano... Só tem uma coisa que eu quero trazer ainda do fechamento. Então eu vou só deixar a minha palavra final para você fazer esse fechamento, que é quando você fala com o coração, você toca almas. Então anote isso, quando eu falo com o coração, eu toco almas. Quero deixar meu beijo para você, muito especial. Vou deixar vocês agora com o professor Cristiano, que ele vai fazer o arremate aí. Vou ali pegar um café e olha, curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo vídeo. Pois ainda nesse fechamento, do mesmo jeito que nós falamos no início, que você não pode chegar e falar assim, não, é porque eu só tenho 20 minutos. Beleza, você não vai falar do tempo. Você não vai falar do tempo. Tipo, gente, tenho que acabar porque já deu meus 20 minutos. Você pode até falar isso de uma forma lúdica, brincando. Gente, alguém ainda fica comigo mais 3 minutos? Alguém consegue ouvir mais 2 minutos sobre esse tema? Você pode, de uma forma lúdica, brincar com o finalzinho do tempo, até para falar para as pessoas que você está finalizando. Mas nunca, gente, presta atenção, nunca você finalizar a sua palestra assim. Então, era isso, né? Vamos fazer a interpretação dessa frase de fechamento? Então, era isso. Qual é o entusiasmo do conteúdo que você está compartilhando? Era isso? Não! Qual a reflexão que aquela pessoa está fazendo sobre o conteúdo que você acabou de compartilhar? Que foi impactante ou que foi o que você mostrou ali rapidamente? Sem trazer o brilho. Então, não finalizem assim. Olha como eu finalizei. Eu trouxe uma inspiração. Quando você alcançar o sucesso, me mande um recado dizendo que alcançou. Muito obrigado. Eu agradeço, quero agradecer a produção mais uma vez, quero agradecer a toda a atenção de vocês. Eu espero vocês na próxima. É assim que você acaba. Não se lamentando pelo tempo, pela entrega. O microfone. Ai, meu Deus, não passou. Não é assim. Não é dessa forma que você finaliza. E por último, não menos importante, você pode dar um over-delivery. Você pode levar algo a mais para a sua plateia. Quantas vezes você já viu uma plateia, quando você está palestrando, ficar levantando os celulares para tirar foto? E aí você chega no final da sua plateia, da sua palestra, e você fala assim, pessoal, sabe todos esses slides que apareceram aqui, com todo esse conteúdo que eu acabei de compartilhar com vocês? Eu fiz um e-book e eu quero compartilhar ele com vocês. É só você acessar o QR Code que eu vou mandar esse e-book para vocês. Ou é só você entrar no meu direct, é só você ir no meu Instagram, é só você ir no meu WhatsApp e colocar a frase "eu estava na palestra". E as pessoas vão te procurar. Você vai entregar um conteúdo para elas. E ninguém fez isso e todo mundo ficou tirando foto no celular, que a gente sabe que as pessoas tiram foto e poucas pessoas depois voltam naquelas fotos para ver o que tem ali. Agora, um e-book, um material digital que ela pode abrir no computador, no celular, no iPad, é um diferencial. E você finaliza a tua palestra com chave de ouro. Caraca, aquele palestrante ainda deu um material pra gente. Ele deu aquele conteúdo que ele compartilhou. Aquela estatística que ele trouxe, aquele gráfico que ele mostrou. Então você finaliza trazendo um outro sentimento para quem está ali te assistindo. E aí, é só correr para o abraço e correr para as próximas palestras.
Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para vocês todos esses passos e que você possa colocar isso em ação. Qualquer dúvida que você tenha, manda para a gente que vai ser uma satisfação poder compartilhar e responder às suas dúvidas. Um forte beijo, fica com Deus. Até a próxima.